A gente tem mais detalhes agora sobre o mercado nesta primeira hora de abertura com o repórter Léo Valente, que está voltando para conversar com a gente, né, Léo? Seja muito bem-vindo de volta. É isso mesmo, Marcelo. E agora na companhia do Igor Rabelo, que é sócio na Valor Investimentos, que vai ajudar a entender aqui a gente, a compreender um pouco mais do que esperar e do que precisa ficar atento nessa abertura de mercado, na abertura dos negócios agora da Bolsa de Valores aqui de São Paulo, Bovespa B3, também o que está no radar dos investidores para fazer, né, e tomar suas decisões nas próximas horas. A gente já sabe que tem expectativa por duas grandes e importantes decisões, que são a do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, e também do nosso Banco Central aqui, o Copom. Igor, obrigado por estar conversando aqui com a gente, bom dia. Expectativa, mas já se tem uma certeza do que deve vir por aí, tanto lá nos Estados Unidos como aqui também no Brasil. Bom dia, Léo, bom dia, Marcelo, bom dia a todos que nos acompanham. Sim, o resultado já é amplamente esperado por uma manutenção de juros da nossa Selic em 15% e também, né, de um corte de juros de 0,25 pontos percentuais lá nos Estados Unidos. E o que a gente tem que o mercado, né, tá querendo, tá de olho, é realmente qual tom vai ser adotado tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos pelo FONC. Perdão. Então aqui no Brasil espera-se que o Banco Central mantenha um tom cauteloso em linha com as últimas comunicações do Galípolo, e lá nos Estados Unidos é esperado um tom como que o Jerome Powell vai balancear, né, a divisão que está acontecendo no Fed atualmente. Então, o gráfico de pontos ali, o que vai vir de projeções para 2026, é amplamente aguardado pelo mercado. A gente teve a divulgação agora do IPCA de novembro, já teve um resultado também em relação ao acumulado, que ficou pela primeira vez abaixo do teto da meta do governo. O que isso pode representar, não mais agora para a decisão de hoje, mas para o futuro, né? Vendo que a inflação, de certa forma, pode estar entrando num caminho de controle e o mercado de trabalho continua aquecido por aqui. Os dados da inflação de novembro que saíram hoje, né, uma alta de 0,18%, abaixo do que era esperado, abaixo do que era consenso de 0,20%, mostra sim um enfraquecimento da nossa economia, em linha com os dados da indústria que saíram recentemente, em linha com o PIB que veio mais enfraquecido. Então, realmente significa que a nossa política monetária contracionista está funcionando. A gente tem uma grande dúvida, né, no mercado em que teor e quando vai começar os cortes de juros a partir do ano que vem. Então, o dado de hoje reforça que está funcionando, que a gente segue numa tendência de queda, mas ela ainda é devagar, não é uma queda tão expressiva. Então, o Galípolo vai, na dúvida, ele adota um tom cauteloso, né? Na dúvida, o Banco Central tem que ser conservador, e a gente vai acompanhar hoje qual vai ser a comunicação de fato e como ele vai repercutir, se os cortes de juros iniciam em janeiro ou se, como o mercado espera, amplamente esperado, em março. Então vai depender de como ele vai comunicar isso hoje. A gente fica atento, então, nesse comunicado, mas também tem outras questões, né, que vêm de Brasília, como, por exemplo, a aprovação do PL da dosimetria, que foi no fim da noite, praticamente madrugada, e também outro projeto que era importante para o governo, que era do devedor Quanto Mais. O que essa sinalização indica e o que isso pode interferir nas negociações de hoje? Dias de super quarta, geralmente é esperado um dia meio que em modo de espera, né, aguardando ali realmente as comunicações. Mas na sexta-feira, né, com o que a gente está chamando aí de Flávio Day, foi meio que iniciado, dada a largada no ano eleitoral no Brasil. E a gente sabe que ano eleitoral acrescenta muita volatilidade no mercado, fica difícil separar o que é volatilidade em relação à política, o que realmente é dados de mercado. Então, a sinalização, a aprovação ontem no plenário da Câmara do PL da dosimetria, entende-se que foi uma negociação do Centrão e conseguir, né, que o Flávio, né, agora com a possibilidade de diminuição da pena dos apoiadores do Bolsonaro e do próprio Bolsonaro, que o Flávio recue
né, e que a gente tenha, sim, Tarcísio como o principal candidato oponente, né, adversário ao Lula, que é um candidato mais apoiado, né, mais esperado, e que o mercado apoia mais, né, como um nome adversário a Lula. Então, é esperado uma reação positiva nos mercados com essa aprovação, mas a gente vai ter que esperar ao longo do dia para ver como isso se comporta, principalmente por ter um dia de super quarta à frente. A gente teve aquela movimentação mais atípica com a Bolsa, com essas tensões também, a questão do dólar que chegou a bater os 5,50, mas recuou. Para hoje, esses efeitos devem continuar com relação ao que se espera do Fed, principalmente, né, que já vinha mostrando um reforço entre os atores do mercado lá nos Estados Unidos de queda de 0,25% e que pode trazer uma certa desvalorização do dólar em relação a outras moedas, outras divisas? É complicado dizer, porque a gente viu nos últimos dias a variação do dólar muito relacionada à política. Então, no dia que o Flávio anunciou a sua candidatura, a gente viu o dólar, tanto a Bolsa caindo muito, como o dólar subindo consideravelmente. Logo ontem, quando foi sinalizado de que haveria a votação do PL da dosimetria, o dólar já deu uma recuada, então as últimas movimentações a gente viu que foi política. Mas pensando no contexto econômico geral, né, e no Brasil, com a taxa de Selic podendo arrefecer, isso é bom para o mercado, isso é bom para a Bolsa, tende a atrair capital estrangeiro, tende a manter o dólar mais desvalorizado, com dólar em circulação por aqui. Mas, como eu disse, a volatilidade política complica fazer essas análises de mais curto prazo. A gente tem que esperar um horizonte mais longo para conseguir cravar qualquer coisa. É um elemento que entra e que traz muita incerteza, né, nesse caso Com aqui. certeza. Igor, obrigado pela entrevista aqui, por ter conversado com a gente. Marcelo, eu devolvo para você. Obrigado ao Igor e também a você, Léo, por essa entrevista.